Bom, gente, boa tarde. A gente vai dar sequência aqui à nossa pauta hoje do Comitê de Medicamentos. Então, agora a gente vai fazer a apreciação de três itens aqui na sequência que são provenientes aí de demanda de atualização do PCDT. Eu vou passar para Vânia, que vai fazer a apresentação aqui pelo NAT de Botucatu. E antes disso, eu vou chamar também a Marta, que vai fazer uma contextualização de como que veio essa demanda e um pouco do que foi das discussões que originaram aqui as perguntas, né? O primeiro item que a gente vai passar é a apreciação inicial do estradiol adesivo transdérmico para a indução da puberdade em adolescentes do sexo feminino com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. Então, Marta, Oi, pessoal, boa tarde. tarde. Vou tentar trazer aqui um pouco das discussões que nortearam, né, a atualização desse PCDT e deram origem também essas três demandas, né, de avaliação. Então, primeiro, o PCDT, né, hoje, ele se chama Deficiência do Hormônio do Crescimento, Hipopituitarismo. Ele foi publicado, né, a última versão, a vigente, foi publicado em 2018. É um PCDT que, de fato, ele é apenas focado, né, na deficiência do hormônio do crescimento com a dispensação da somatropina. Quando a gente foi fazer, então, a reunião de escopo para esse PCDT, a primeira ideia era manter esse escopo mais restrito. Mas quando a gente, né, abriu a palavra para os especialistas, foi bem consensual a necessidade da gente ampliar esse escopo para incluir também outras manifestações do hipopituitarismo. Então, teve toda uma discussão, que acho que também vai, né, a Júlia e a doutora Vânia vão falar sobre todas as repercussões, né, dessa deficiência hormonal e que a gente já tem, eventualmente, tratamento no SUS, mas que para as questões relacionadas à deficiência dos hormônios gonadotróficos, né, a gente não tinha nenhum tratamento disponível no SUS, tá? Então, esse foi um primeiro ponto, né? A necessidade da gente trazer essa visão global para esses pacientes, ou seja, a gente conseguir contemplar todo o cuidado desse paciente no SUS, né? A gente fez toda uma discussão em relação aos desfechos, então foi definido, né, o comparador, enfim, os desfechos bem específicos e pontuais. Mas quando o grupo, né, ele foi de fato fazer as revisões sistemáticas, enfim, a gente acabou encontrando um grande desafio. Então, né, o pessoal da Unesp teve assim, alguns retrabalhos ao longo desse processo, porque o que a gente encontra, os estudos que a gente encontrou não tinham esses desfechos que a gente esperava. Então, são evidências bastante frágeis de alguma maneira, então vocês devem ter visto, né, alguns oriundos de um estudo, enfim, mas que, inclusive, fizeram a gente ter essa discussão do quanto a gente conseguiria avançar em relação à incorporação, tá? É, no entanto, a gente entendeu a importância desse tema, a importância da gente ter esse cuidado integral para esse paciente, considerando, primeiro, que é uma doença rara, já por si só, e especificamente para um grupo, né, que são, no caso, né, as crianças, no sentido de pré-adolescentes, enfim, que são, né, uma proporção ainda mais vulnerável, digamos, dentro desse cuidado, e que a gente precisava ter um olhar mais especial e mais cuidadoso com eles, tá? Também entendendo que, nesse caso, nessa doença, a gente tem uma deficiência hormonal. Então, o quanto a gente entenderia que seria razoável, digamos, fazer estudos clínicos, enfim, de qualquer desenho, que envolvesse justamente a reposição desses hormônios, já que a própria história natural da doença já entende-se que não tem, né, o indivíduo não produz aquele hormônio. Então, entendendo que havia também uma grande plausibilidade biológica, a gente entendeu que, né, como o Luiz Corrêa gosta de colocar, não havia uma prova de conceito, ou seja, é um entendimento que já é razoável de que repor um hormônio que o paciente não consegue produzir, obviamente vai ter efeitos positivos, digamos, na vida dele, tá? Uma outra consideração também que a gente fez é que já, né, são medicamentos que eles não têm essa indicação específica, off-label, e aí a gente também teve essa grande preocupação de entender esse uso consagrado. Então, a gente tem já recomendações da própria SBEM, que acho que tem um representante aqui hoje, a gente já tem uma diretriz bem mais antiga da Associação Médica Brasileira que preconiza esse tratamento, então a gente entende que também não é uma questão de, ok, é uma inovação, digamos, o que a gente está discutindo, tá?
Então, respeitando todo esse contexto, né, do que eu apresentei, a gente teve esse cuidado de trazer essas avaliações aqui para a Conitec, pois são tecnologias que a gente ainda não tem disponíveis no SUS, pensando também em toda essa fragilidade desse processo que eu, né, coloquei para vocês. Então, é muito importante que vocês entendam que o que a gente está trazendo são as evidências disponíveis, infelizmente não são os desfechos que a gente esperava encontrar, ou o número de estudos, ou os desenhos de estudos que a gente imaginava, né, como o ideal. E é importante que essa avaliação seja feita dentro desse contexto, respeitando essas limitações e esse contexto que é para esse grupo de pacientes, tá? Um outro ponto também que eu queria chamar a atenção é que a gente também teve essa preocupação de dividir o tratamento, digamos assim, em duas etapas. Então, por isso que a gente tem duas avaliações diferentes de testosterona, né? A gente vai ter uma primeira avaliação que é tanto, né, para meninos e para meninas, que é para a indução da puberdade, que vai ocorrer ali por volta dos 12 anos, né, desses pré-adolescentes, e depois para uma manutenção, digamos assim, ao longo, né, de um tempo maior da vida desses pacientes. Então, por isso que são, né, avaliações diferentes. Um outro ponto que eu queria colocar, que é mais específico para essa primeira avaliação, que é do adesivo transdérmico, explicar um pouco para vocês por que a discussão seguiu para o caminho do adesivo transdérmico, tá? No caso, a reposição, né, do estrógeno. A discussão veio por esse caminho porque esses adesivos, eles têm uma menor dose, então eles conseguem, enfim, ter menos efeitos adversos, digamos assim, para essa população, que acho que a grande preocupação nossa foi também a questão da segurança, tá? Conseguem ter uma concentração plasmática um pouco mais estável, porque por ser adesivo ele não passa por aquele efeito de primeira passagem, enfim. Então isso acaba trazendo né, como eu falei, menos efeitos adversos. Então um pouco do porquê que a gente optou por essa apresentação, tá? E aí, no caso das pacientes, né, as adolescentes que já passaram por essa indução, elas conseguem seguir um tratamento com aquilo que a gente já tem disponível no SUS. Já no caso dos meninos, né, são duas avaliações diferentes também, porque são duas apresentações diferentes de testosterona, porque a gente também teve essa preocupação de olhar a indicação em bula, qual é a idade que é aprovada, justamente por conta da questão da segurança. Então, assim, esse é um pequeno contexto, eu fico aqui à disposição durante, né, toda a discussão que a gente vai ter, mas só para reforçar, né, que de fato os desfechos eles não eram os esperados, vocês vão ver que acho que a pico, né, no final os desfechos que aparecem não são aqueles que estavam lá. A gente de fato teve bastante, a Unesp principalmente teve bastante trabalho em tentar esgotar ao máximo para a gente trazer aquilo que tem de evidência, né? Então, a gente está bem no limite, digamos, aqui do que aquilo que a gente consegue apresentar para vocês, né, em relação a esses três temas, e reforçar que são os desfechos que são relatados na literatura, né, são os desfechos que a gente tem, então que a gente precisa olhar dentro também para esses desfechos dentro desse contexto que eu apresentei, né, da questão também de plausibilidade biológica, enfim, e da maneira como os estudos relatam, tá bom? Obrigada. Então, Vânia, você pode seguir a apresentação. Boa tarde a todos. Eu havia entendido que vocês iriam projetar, sou eu que projeto. Sim, podemos projetar Eu- daqui. Ok, então. Então, boa tarde a todos. Eu sou Vânia, eu sou médica endocrinologista, sou docente aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e também coordeno o NADS da nossa instituição. Então, aqui é a tecnologia, né, que a Marta já adiantou. O próximo. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. O próximo. Então, a contextualização, a Marta também já falou, então eu não vou precisar falar. Então, vou falar do hipopituitarismo. Então, o hipopituitarismo, ele é uma redução ou ausência na secreção de um ou mais hormônio hipofisário. Então, a glândula hipofisária, ela fica na cabeça e ela é responsável pela produção de 6 hormônios, que são o hormônio de crescimento, o TSH, que vai ser importante para os hormônios tireoidianos, a prolactina, que vai ser responsável pela lactação, o ACTH, que vai agir para a produção de cortisol, e as gonadotrofinas, que são LH, FSH, que é o foco aqui da nossa apresentação. Próximo.
Então, nas meninas, né, durante a puberdade, esse aumento de secreção de LH, FSH pela hipófise, ela vai levar à produção de estradiol lá pelos ovários. E essa produção de estradiol, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento das mamas, crescimento e maturação dos órgãos sexuais femininos, que inclui a menstruação. Então, as meninas, né, cujas hipófises não produzem LH-FSH, a gente chama essa condição de hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, né, que pertence ao grupo lá do hipopituitarismo. Então, se essa menina ela não for tratada, ela vai ser considerada pré-púbere. E pré-púbere, então, ela não vai ter desenvolvimento sexual nenhum. E se ela tiver outro déficit hipofisário associado, ela vai ter a aparência dessas duas meninas que estão nessa figura aqui à minha direita, né, que apesar de nessa foto elas terem mais de 28 anos, elas têm uma aparência aí de criança, né, uma aparência infantil. Então essa é uma condição que é tratada. Então as meninas com esse diagnóstico, elas vão ser tratadas no primeiro momento com estradiol e depois com a progesterona. O próximo. Então, o que a gente tem no SUS, né, para tratar o hipopituitarismo? Então, a gente tem, para o hipotiroidismo, a gente já tem na atenção básica a levotiroxina, para a insuficiência adrenal, a gente também tem a prednisona, para a deficiência de GH, a gente tem a somatropina, e para o hipogonadismo, para a indução da puberdade, não tem nada incorporado no SUS, e esse tratamento é custeado pelos pacientes. Então, aqui está a pergunta, né, da nossa a pesquisa, então, que é a intervenção estradiol adesivo transdérmico em adolescentes do sexo feminino com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, o comparador não reposição e os nossos desfechos considerados mais importantes do ponto de vista do paciente foram o desenvolvimento sexual aí secundário, desenvolvimento psicossocial, massa óssea, por quê? Porque a ausência do estrogênio vai levar à perda de massa óssea e vai aumentar o risco de fratura. E o estudo que esperávamos, né, estudos randomizados com esse pico. O próximo. E então, das estratégias, como a Marta também já bem disse, a gente acabou incluindo um estudo randomizado. Esse estudo ele teve 2 publicações. Próximo. E aqui a gente tem, né, cada publicação reportou um desfecho. Então, o primeiro desfecho foi o autorrelato na habilidade em atrair interesse romântico, e o segundo foi a chance em beijar e abraçar alguém de forma afetuosa ou sexual. Então, aqui, para ambos esses desfechos, os resultados favoreceram a intervenção, né, um com qualidade de evidência moderada e outra qualidade de evidência baixa. Então, como já disse a Marta, a ausência de estudos controlados comparando, né, essa reposição, essa indução da puberdade versus a não indução, ele não foi encontrado porque isso já acontece há muitos anos. Então, tem muitas décadas que esses pacientes eles são tratados. Então, não teria muito sentido, né, fazer um estudo randomizando o paciente recebendo o tratamento e o outro grupo não. Então, isso justifica, né, a inexistência de mais estudos com essa temática. Agora eu passo para a Júlia. Bom, boa tarde, meu nome é Júlia, sou pesquisadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu vou abordar agora a parte econômica. Pode passar o próximo slide, por favor? Isso. Então, para contemplar aqui os impactos econômicos e as consequências no tratamento a longo prazo dessas meninas, nós fizemos uma avaliação do tipo custo-utilidade para a população descrita, né, na nossa população proposta para incorporação, então adolescentes do sexo feminino com atraso puberal devido ao hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, que eram diagnosticadas aos 12 anos e entravam no nosso modelo aos 12 anos. A intervenção comparada foi a reposição hormonal com estradiol adesivo transdérmico, associado no último ano de indução à medroxiprogesterona, né, que é o tratamento recomendado. A medroxiprogesterona já está incorporado no SUS, então esse custo ele já é contemplado. E após, né, comparado com o não tratamento ou história natural da doença, já que essas meninas não têm hoje, para indução à puberdade, nenhuma alternativa terapêutica. A árvore de decisão inicial, as meninas que eram tratadas recebiam o estradiol e a medroxiprogesterona, elas iriam desenvolver ter o desenvolvimento sexual puberal
normal, e as meninas sem tratamento não desenvolvem não têm desenvolvimento sexual puberal nos primeiros anos. Só um adendo aqui, que aqui no grupo intervenção, as meninas recebiam estradiol e no último ano a progesterona, mas no grupo não tratamento, elas não recebiam a progesterona isoladamente, porque a associação da progesterona, ela faz parte da lógica, né, do desenvolvimento hormonal normal. Então, a menina ela tem que ter já desenvolvido algumas características sexuais inicialmente, para daí fazer sentido a introdução da medroxiprogesterona. Então, não faz sentido entrar com a progesterona isoladamente. Então, no grupo não tratamento, as meninas só passariam a receber o hormônio combinado, estradiol, progesterona, que é o que já tem no SUS a partir da vida adulta. Nesse momento, nesse segundo momento em que elas estavam já no modelo de Markov, que está aqui na parte inferior à direita, em que elas entravam no modelo de Markov com hipogonadismo sem complicações, e aí a partir desse momento, todas as meninas da análise, tanto do grupo intervenção comparador, iriam receber o mesmo tratamento dos anticoncepcionais combinados, que é o que a gente já tem no SUS. Pode passar. Para a projeção, então, simular fisiologicamente, né, o aumento de estradiol durante a puberdade, nós consideramos as doses progressivas, né, de estradiol. Existem 3 dosagens de adesivo, e a progressão, usando essas 3 diferentes dosagens, para que seja uma progressão fisiológica semelhante ao que a menina teria na puberdade. E o acetato de medroxiprogesterona, como eu falei, que já está incorporado, um comprimido via oral. A gente fez 2 cálculos de custo com desperdício e sem desperdício. Para o caso base, que é o que eu vou apresentar nos próximos slides, né, os resultados principais, esses resultados foram calculados com o custo com desperdício. Mas nós também avaliamos essa opção do custo sem desperdício, porque algumas marcas é possível recortar o adesivo e reutilizar a parte que sobra, né, para a próxima troca. Então, pode passar. Os resultados, nós encontramos, então, que o não tratamento tem hoje um custo né, por toda a vida, um desgaste temporal de 90 anos, um custo de R$ 9.300, mais ou menos, e o estradiol transdérmico, com o estradiol transdérmico, esse custo iria para R$ 14.000 por paciente, resultando num custo incremental de R$ 5.000 por paciente. O ganho de qualidade de vida, que é bastante expressivo, né? Porque esse ganho de qualidade de vida durante a puberdade, ele vai permanecer por toda a vida da paciente. Então, acaba uma doença que, se não tratada, as consequências elas permanecem com perda de qualidade de vida para toda a vida adulta. E isso resulta, então, numa razão de custo-efetividade incremental de 458 por quali. Os resultados, considerando um horizonte temporal de menos tempo, né, 20 anos, resultariam ainda assim em um custo incremental de mais ou menos R$ 5.000 e um ganho de qualidade de vida um pouco menor, de 7,9 qualis, resultando numa razão de custo-efetividade incremental de R$ 679 por quali. Pode passar. Para a avaliação do impacto orçamentário, então, nós fizemos uma estimativa da população elegível usando o método epidemiológico, partindo da população total brasileira, população feminina e a de adolescentes, de acordo com os dados do IBGE, e utilizando dados de prevalência internacionais, que é o que nós tínhamos de disponível, e considerando que é a prevalência do hipopituitarismo, e considerando os dados também de literatura internacionais, de que mais ou menos 78% das pacientes com hipopituitarismo têm um hipogonadismo hipogonadotrófico associado. Isso resultaria numa estimativa de mais ou menos 1.034 pacientes no primeiro ano que seriam elegíveis ao tratamento com estradiol para estimulação da puberdade. A gente considerou um aumento de incidência progressiva nos próximos anos, né? Então, o número de pacientes em tratamento variou de 1.034 no primeiro ano a 1.397 no quinto ano. Pode passar. Considerando aqui, então, o market share, né, uma taxa de difusão de 20% no primeiro ano e chegando até 70% no quinto ano,
nós temos um impacto orçamentário no primeiro ano de R$ 249 mil, chegando no quinto ano a R$ 1.625.800. Isso resulta um impacto orçamentário acumulado em 5 anos de R$ 4.202.877. Esse market share, essa taxa de difusão foi considerada, nós testamos outras mais conservadoras ou aceleradas, mas nesse caso base, nós consideramos que as meninas teriam uma alta aceitação da tecnologia por ser um adesivo transdérmico que é facilmente tolerado e tem né, de acordo também com os especialistas clínicos, uma alta aceitabilidade do tratamento por não ter tantos efeitos colaterais ou dificuldade de adesão. Pode passar. Então, diante dessas evidências clínicas disponíveis que, embora limitadas, mostram que existem benefícios psicossociais relevantes associados à terapia hormonal nas adolescentes com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. A gente nota na avaliação econômica que o uso do estradiol transdérmico ele é custo-efetivo, com uma razão de custo-efetividade incremental bastante inferior ao limiar de disposição a pagar considerado, e alta probabilidade de ser uma opção economicamente vantajosa para o SUS. E o impacto orçamentário foi estimado em 4 milhões, podendo variar de 3 milhões a 5 milhões, se a gente considerar uma taxa de difusão mais conservadora do que essa apresentada no caso base, até 5 milhões, considerando uma taxa de difusão mais acelerada do que essa considerada no caso, usada no caso base. Então, essas são as informações econômicas e a gente fica à disposição para dúvidas e esclarecimentos dos membros aqui da plenária. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, Vânia. Então, nós, da parte das apresentações, nós encerramos por aqui desse tema, porque não tivemos inscrições para a parte da perspectiva do paciente. Também não identificamos tecnologias no horizonte tecnológico do MHT, então também não tem apresentação. Na seleção da Organização da Sociedade Civil, também não tivemos inscrições para ocupar essa cadeira para este tema. Então, abro aqui já para perguntas do plenário sobre esse tema. Eu já queria até começar com uma. E como especialista, a gente tem aqui, indicado pela MB, Dr. Luiz Cláudio de Castro, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E eu queria já fazer perguntas aqui para a doutora Vânia, doutor Luiz, sobre... primeiro, assim, só para identificar, como é que o diagnóstico dessas meninas? Ele já é um diagnóstico precoce por conta de outros sintomas, outros sinais que essa menina ela já tem ainda na fase aí da infância, e aí por isso que já fica talvez aí um alerta, um acompanhamento para quando ela chega aí nessa idade aí da pré-puberdade, puberdade, iniciar esse processo de tratamento com o hormônio, ou como é que é feito a partir de que idade assim que de fato ela começa? Então, essa é uma primeira dúvida. Até para entender também, caracterizar bem a restrição que isso ficaria indicado dentro do PCDT, então quais são os critérios que vão levar ao início do uso do adesivo. E uma outra pergunta, é claro que chama muita atenção lá na busca sistemática a gente ter um apanhado, né, de candidatos aí de literatura de 3 mil artigos e no final a gente só fica com desfechos que, na verdade, acredito que poderiam ter outros desfechos que seriam que continuam com dúvidas em relação ao tratamento. Por exemplo, a menina usar, né, o hormônio de forma exógena, né, qual que seria, tem alguma situação de risco, de segurança? Porque eu entendo a plausibilidade biológica para fazer a reposição hormonal, mas eu queria ver se teria outros desfechos também, como relacionados à segurança sobre o uso desse medicamento. Então, são essas duas perguntas aí para vocês.
Boa tarde, se eu Isso, puder por falar. favor, Pois doutor Luiz, Vânia, claro. se Pode sim, você Luiz. quiser Pode sim, pegar. Luiz. Pode começar, por Vamos lá, favor. então. Então, só me apresentar, eu sou Luiz Cláudio Castro, sou pediatra, endocrinologista pediatra e professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Pediatria, e atualmente eu coordeno o Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM, e eu represento aqui nesse momento. E essa discussão realmente ela é muito importante, porque a gente não está falando apenas de reposição de um hormônio para induzir os caracteres sexuais nessas adolescentes com hipogonadismo, hipogonadotrófico orgânico, né? Mas a gente quer garantir um processo de feminização que seja seguro, que proteja a saúde metabólica, a saúde óssea, a saúde psicossocial durante a fase de puberdade, mas ao longo de toda a vida. E o objetivo dessa indução puberal, ela é sempre mimetizar da maneira mais próxima possível da fisiologia normal desse processo. E quando a gente fala do hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, nós temos causas diferentes. A gente pode ter esse processo decorrente de malformações do sistema nervoso central, que podem já ser detectadas já nos primeiros meses ou anos de vida, né? Mas outras situações em que essa detecção ela é mais tardia, você vê que aquela menina não entrou em puberdade no período esperado, né? Como a Vânia mostrou, a gente espera que a puberdade na menina ela se instale entre 8 e 13 anos de idade. Em algumas situações você vai ver que o processo ele não aconteceu e depois que você investiga. Mas em outras situações, malformações muito específicas, alterações genéticas, você já espera que o hipogonadismo hipogonadotrófico ele seja característica dessa menina. Então, nós temos informações genéticas que são acessíveis e que a gente pode esperar isso, ou exames de sistema nervoso central, em que a gente tem alterações estruturais muito importantes no sistema nervoso central, seja do hipotálamo ou da hipófise. E tem aquelas outras situações também em que o hipogonadismo decorre ou de tumores de sistema nervoso central ou do seu tratamento, como radioterapia. E nesse caso, a gente também espera que essas meninas desenvolvam o hipogonadismo hipogonadotrófico e o tratamento ele já é previsto para começar por volta dos 12 anos de idade óssea, entre 11 e 12 anos, né? E um ponto importante é que realmente a maneira como essa indução puberal é feita, ela faz toda a diferença, né? E as diretrizes mais atuais, baseadas em evidências, claro que tem limitações, como a Vânia mostrou para vocês, porque nós estamos falando de situações raras, situações em que a gente não pode ter um grupo controle não tratado, porque não seria ético não deixar, né, essas meninas em tratamento adequado, além das suas complicações, e pela raridade, para que a gente pudesse ter trabalhos duplos cegos, randomizados, controlados. Então, isso seria muito difícil. E o que a gente sabe a partir dos dados, eu diria até robustos, da experiência dos grandes centros, é que a melhor adequação para a gente induzir a puberdade nas meninas é através do 17-beta-estradiol e, de preferência, pela via transdérmica, né? Em relação à via oral. A via transdérmica, ela tem uma série de vantagens em relação à via oral, entre elas, porque ela evita a primeira passagem pelo fígado do medicamento. E isso traz uma série de benefícios, como, por exemplo, segurança cardiovascular, porque se você evita essa passagem, a gente não altera de maneira significativa, né, os fatores de coagulação ou os lipídios. A gente permite um equilíbrio hormonal porque a gente não sobrecarrega a síntese de proteínas transportadoras de hormônios, em especial nessas meninas que têm múltiplas deficiências hormonais. Não é só o hormônio do crescimento, nem o LH, o FSH, os gonadotróficos, mas elas podem ter também deficiência do TSH, que é importante no controle da tireoide, do ACTH, que controla o cortisol. Então, a gente permite um equilíbrio hormonal muito mais estável e a segurança do tratamento. E esse é um ponto importante, porque nós estamos falando do PCDT, que visa justamente a indicação da somatropina. E o que acontece é que o uso do estradiol transdérmico, ele evita que a gente atrapalhe esse tratamento, porque o uso do estradiol oral, ele pode diminuir a síntese da IGF-1 no fígado. O IGF-1, ele é o hormônio que efetivamente faz o crescimento ósseo acontecer.
E se você usa na forma oral, você atrapalha essa síntese e você tem que fazer ajustes do hormônio de crescimento para doses maiores. Ou seja, você aumenta o custo do tratamento do hormônio de crescimento que já está envolvido nessas meninas. Você tem que ajustar a dose do hormônio tiroidiano, porque também quando você tem o tratamento por via oral, você compromete a proteína transportadora do hormônio tiroidiano. E a gente teria, então, o transdérmico como a via de administração mais adequada. Só que aí nós temos na forma de adesivo e na forma de gel. E a forma de adesivo, ela também tem vantagens em relação à forma do gel, porque ele é administrado 2 vezes por semana, enquanto o gel é diário. Ele permite que a gente tenha um ajuste posológico muito mais preciso, porque a gente começa a indução com doses muito baixas. E o gel, quando a gente faz o pump ou o sachê, você não consegue controlar a pequenez dessa dose, né? O valor tão baixo. E isso é muito importante, a gente permitir que as doses baixas elas sejam utilizadas para mimetizar o que acontece na fisiologia. Além disso, o transdérmico na forma de adesivo, ele proporciona uma liberação mais contínua e mais estável do 17-beta-estradiol ao longo de 3, 4 dias, que também mimetiza a fisiologia dessa fase inicial da puberdade. E tem um outro ponto muito importante. A forma em adesivo, ela evita o risco da transferência do hormônio para outras pessoas por conta do contato pele a pele, que o gel, ele pode fazer com que isso aconteça. Então, a gente tem evidências, eu diria que bastante importantes, ressalvando a qualidade delas por conta da raridade da situação e pela inadequação de ter grupos placebos, né? E a gente sente muita falta realmente de que os nossos pacientes acompanhados no SUS, as meninas com hipogonadismo hipogonadotrófico, elas tenham o acesso, né, aos adesivos transdérmicos para indução de puberdade. Isso faz uma diferença muito grande. E se a gente consegue permitir que isso aconteça, a gente está oferecendo equidade, oportunidade desse grupo de pacientes ter um desenvolvimento saudável, seguro e digno do ponto de vista físico, psíquico, social, ao longo de toda a vida. Então, o nosso entendimento é de que realmente é uma oportunidade fabulosa de poder oferecer essa terapia de indução puberal com adesivos transdérmicos para as meninas com hipogonadismo ou hipogonadotrófico, né? E me coloco à disposição para qualquer outras dúvidas que vocês tenham também. Obrigada. Vânia? Doutor Luiz, muito obrigada, viu, pela excelente aí explicação que complementou a nossa apresentação, que é bem curta, né, e com a sua experiência, então, muito obrigada. Sobre os estudos, Luciene, na realidade, a gente não encontrou outros estudos controlados a não ser esse que a gente apresentou. Então, não tem mesmo estudos controlados por tudo que a gente já conversou, né, da raridade, que é uma condição que é tratada, então, por isso. Tá bom. Cristiane? Então, uma pergunta para o Nats, né, para a Vânia. Você e o doutor Luiz mencionaram que os estudos controlados foram buscados e não encontrados. E a minha pergunta é, as coortes, ele falou que já é vasta a experiência, né? Coortes publicadas de registros de saúde, chegaram a ser buscadas, e se forem encontradas. E a outra pergunta também, ainda na linha da segurança, tentando entender, né, lógico, a experiência clínica, já que a gente não tem os estudos, me parece que esse paciente ele tem que ser monitorado, né? Vai ser a vida toda de reposição hormonal. E aí, pensando aqui sobre a reposição hormonal quando a gente recebe na época de menopausa, a questão de segurança, isso vai exigir, por exemplo, um monitoramento não só de exames, né, das taxas hormonais, mas também aquele preventivo de imagens, ultrassom, mamografia, né? E se isso foi também para o NADS, se isso foi pensado, e se isso é pensado dentro de um PCDT na relação do impacto orçamentário. Só para entender a dinâmica do tratamento do PCDT, se isso está englobado, e sobre essa questão de nós termos um pouquinho mais
mesmo que não sejam ensaios clínicos controlados, mas estudos que tragam desfechos, mesmo que com associação, que seriam as coortes, né? Ok, posso responder então para a Cristiane? Cristiane, Pode, muito obrigada. Vânia, eu ia até adicionar, na verdade, que além dos estudos de coorte, se tem alguns estudos observacionais também que vocês poderiam observar, algum outro acompanhamento que pudesse compor o relatório, né, sobre Tá. esses desfechos. Tá. Então, ó, estudos assim de coortes, né, estudos populacionais, registros grandes, isso a gente não tem também na literatura, né? No Brasil a gente não tem. Então, você tem alguma série de casos, porém, os grandes estudos dessas tecnologias, elas acabam sendo para as mulheres pós-menopausa, né? Então, a indústria acaba fazendo nesse grupo, que é um grupo maior, né? Então, a gente tem aqui mesmo uma limitação de encontrar, né? E não tem estudos assim de registros, estudos coortes que avaliem, assim, um número muito grande pela raridade, pela situação, porque são crianças, né? São meninas, então tem vários pontos que acabam limitando. Em relação à segurança, né? Aqui a gente está falando da indução, né? Então esse PCDT é da indução da puberdade. Então nesse momento de indução é diferente da mulher, né? Adulta. Então a questão está aqui, né? Além do Dr. Luiz também está a doutora Eneida, que é ginecologista, que se ela quiser falar, mas assim você não faz esse monitoramento igual na mulher, né? Para avaliar câncer, né? Porque aqui é uma indução, é um período puberal, mas claro, você vai avaliar eventos adversos, enfim, que pode estar relacionado à medicação, eventos leves, mas não esses que a gente conhece no período da menopausa, tá? Eu acho que tinha mais alguma pergunta de estudo que você fez, Cristiane, que eu deixei passar? Acho que em relação ao impacto orçamentário, posso responder rapidamente? Tá. Que a Cristiane mencionou, né? Se esses custos foram incluídos no impacto orçamentário. Então, sim, foram incluídos alguns custos de monitoramento durante a indução puberal. Então, não, como a doutora Vânia esclareceu, os custos posteriores, eles não entraram, porque a gente está falando de uma época bem específica, né? Dos 3 anos de indução puberal. Mas nesses anos nós incluímos, sim. Então, monitoramento bioquímico, os exames bioquímicos para monitoramento, ultrassom pélvico para avaliação do tamanho uterino e densitometria óssea no início e ao fim do tratamento, que é o que tem, enfim, associado para acompanhamento desse período de indução puberal. Se eu puder também responder 2 perguntas, uma feita Deixa pela eu Luciene. só, vou só abrir para a Silvana, que aí depois, se tiver ainda, você já responde. Eu acho que talvez já faço as minhas questões Isso. e já respondo junto, né? Isso. Eu acho que fiquei com 3 dúvidas, se eu estou me recordando. Uma é a questão do tamanho da população estimada, né? Que foi a partir de expectativa epidemiológica. Então, eu fiquei em dúvida se não tem nenhum registro no Brasil, não tem notificação, né? Sobre uma estimativa de uma população que seja um pouco mais próxima, assim, com um dado um pouco mais real, e aí o market share é relacionado a isso, né? Minha questão é sobre market share. Começou com bem modesto, né? Acho que ali, se eu não me engano, de 20%. E eu queria entender por que essa estimativa, né? A estimativa, como é que foi pensado esse market share. Aí isso também acho que talvez tem um pouco a ver, uma pergunta para os especialistas, a respeito da idade de início, né? Então, 12 anos ou entre 11 e 12 anos. Na verdade, fico um pouco preocupada com a questão dessa população ser encontrada, né? Então, como que o serviço de saúde está dando conta de identificar essas meninas e iniciar o tratamento a tempo, porque eu imagino que seja uma condição que muitas vezes a própria família ou o serviço de saúde pode negligenciar, porque aí pode ser só uma menina que não, né, ela não desenvolveu ainda, né? Então, se é possível iniciar o tratamento mais tardiamente, né? Ou se o tratamento precisa iniciar em um momento específico, como 12 anos, por exemplo, como foi colocado. E a minha terceira questão é sobre a questão econômica, né? Tem
duas análises, né? Uma é com desperdício, outra sem desperdício. Então, pelo que eu entendi, há algumas possibilidades no mercado de adesivos que podem só ser recortados e reutilizados e outros não. Então, eu também fiquei em dúvida em como isso vai ficar em termos de relatório, né? Para a gente fazer a conclusão, né? A gente está analisando o que, afinal de contas, né? Então, a gente vai poder analisar a partir de, olha, esses aqui, então esse deve ser a orientação, esse tipo de adesivo que deve ser incorporado ou outro, ou a gente pode considerar que é um ou outro, mas aí com impactos orçamentários diferentes. Então, foram essas as dúvidas que eu fiquei. Obrigada. Obrigada. Então, Luiz, pode começar os comentários. Tá. Algumas das considerações elas acabam respondendo a algumas perguntas de vocês três também, né? Um primeiro ponto, Luciane tinha perguntado anteriormente em relação à questão de segurança em outros aspectos. E como a gente está falando de indução puberal, nós temos dados importantes que mostram que o atraso na indução puberal das meninas com hipogonadismo aumenta muito o risco delas entrarem no grupo de osteoporose em etapas posteriores da vida, porque eu preciso, né, garantir uma adequada estrogenização para que aquela massa óssea ela seja adquirida no tempo certo, porque a história natural, nós adquirimos massa óssea e depois nós começamos a perder massa óssea. Esse é um processo natural. Quanto melhor for o pico de massa óssea que eu atingir, menor é o risco de eu entrar no grupo de osteoporose. E tem tempo para que isso aconteça. Então, o atraso na indução puberal ele está diretamente relacionado com o risco aumentado de uma aquisição de massa óssea inadequada e osteoporose, que aumentam ainda mais os custos, não só financeiros para o Estado, mas os custos de saúde para aquela paciente. Então, iniciar no momento correto é muito importante. E aí vem a pergunta, e como iniciar no momento correto? Né? Teoricamente, parece que entre 11 e 12 anos. Isso é um ponto bastante delicado. Existem aqueles grupos, como a gente conversou, que nós sabemos que terão o hipogonadismo hipogonadotrófico, porque inicialmente, já nos primeiros anos de vida, nós temos alterações estruturais no cérebro, uma deficiência de hormônio de crescimento, que é investigada e vê que ela partilha outras deficiências hormonais também, deficiência do TSH. Tem uma Deu certo, obrigado. Né? Então, que a gente sabe então que eu tenho deficiências múltiplas hipofisárias, já fico de olho nesse grupo, porque eu sei quando eu vou entrar. Tem síndromes genéticas que cursam com hipogonadismo e hipogonadotrófico. E se nós detectamos essas síndromes, nós também já ficamos de olho. Mas tem aquele grupo que o hipogonadismo, ele pode se apresentar tardiamente. E aí, nesse grupo, o diagnóstico é um pouco mais tardio. Você não viu a menina entrar em puberdade no momento correto, né? E tem um outro grupo que também a gente já espera, é o grupo que teve um tumor de sistema nervoso central, radioterapia e que teve lesão. Então, esse grupo nós sabemos e a gente fica pronto para começar na época correta. Outros a gente realmente vai ter que esperar o processo acontecer. E aí, Silvana, um ponto importante, conscientização, né? A gente tem que levar isso para os profissionais de saúde, não só médicos, mas todos aqueles envolvidos, né, com a saúde global da criança, adolescente, professores e a própria população, mostrando qual é o momento da puberdade iniciar, o passo com que ela acontece e até quando a gente espera que isso aconteça, né, para evitar realmente os atrasos diagnósticos. Então, esse trabalho de conscientização com as equipes de saúde, com os professores e com a população é muito importante. A gente não pode deixar de fazer isso. Em relação aos adesivos, uma coisa que nos dá tranquilidade, uma característica que nos dá tranquilidade é que a gente usa os adesivos de matriz. Então, a distribuição do hormônio ela é uniforme. Então, o corte que nós fazemos, a gente garante que está recebendo a dosagem adequada. E para isso vem um outro ponto. Nós também podemos ter guias de orientação sobre como cortar o adesivo para fornecer a dose adequada em cada etapa da indução puberal, né? Então é um guia visual que mostra como o corte pode ser feito. Isso evita que você tenha famílias fazendo cortes errados, gerando processo, inadequação na hora de manusear, infecções. Então, tem todo um trabalho
visual que a gente pode entregar para a população para minimizar esses riscos daí. Então, seriam esses pontos que eu gostaria de abordar e deixo para a Vânia e a Júlia complementar também em relação à questão dos custos e estudos epidemiológicos. Ok, obrigada, Júlia. Bom, obrigada, Silvana, pelas perguntas. Eu anotei aqui vou responder na ordem. Então, sua primeira pergunta em relação ao tamanho da população, né, e se não tinha nenhuma opção ou outra alternativa para a gente codificar a demanda ferida ao invés da demanda epidemiológica. Então, nós buscamos os dados brasileiros, não encontramos nenhum registro dessa população para informar de uma outra forma o impacto orçamentário. Infelizmente. Então, acho que talvez algumas características da doença possam contribuir por isso, né? O fato de ser, embora seja uma doença comum, o fato de ter várias causas, como o Dr. Luiz já colocou, pode dificultar estabelecer um registro, né, desse tipo de paciente, e realmente a gente não encontrou essa informação de uma outra forma. Para o cálculo do número de pacientes elegíveis, a gente teve, por ano, a gente teve um cuidado de de calcular toda essa dinâmica populacional ano a ano. Então, as meninas que têm 12 anos no primeiro ano, embora a taxa de difusão seja baixa, né, nem todas vão começar o tratamento, porque, enfim, a demora de adoção da tecnologia, mas elas podem, no segundo ano, já iniciar o tratamento. Então, a gente não está calculando só 20% das meninas com 12 anos no ano de 2025. Essas meninas que vão fazendo 13 anos, elas vão iniciando o tratamento conforme a taxa de adoção a taxa de difusão vai ampliando, de forma que a gente não perdesse meninas em tratamento e não subestimasse o impacto orçamentário. Então, a gente teve todo um cuidado de calcular essa dinâmica populacional de uma forma bastante dinâmica, né, para que as pacientes vão entrando no modelo conforme elas vão fazendo, né, enfim, vão chegando na idade de tratamento, e mesmo aquelas que, enfim, não conseguiram acesso aos 12 anos com 13, elas podem começar. Então, para que a gente não perca pacientes, não subestime o impacto orçamentário. Então, a gente gastou até bastante tempo para tentar delimitar, sabe, desenhar essa dinâmica de uma forma que a gente capturasse o custo mais próximo do real possível, né, da forma que aconteceria nessa dinâmica de envelhecimento, enfim, que é tão complexo desse cenário puberal. Enfim, então, a gente infelizmente não tem dados epidemiológicos melhores, nem mais fidedignos, mas a gente tentou com o que a gente tinha disponível de dado, enfim, desenhar essa situação. A mesma coisa em relação à taxa de difusão. Eu acho que esse é sempre o parâmetro mais crítico, né, das análises de impacto orçamentário mais incertos. Mas a gente considerou, né, para definir essa taxa de difusão, a gente considerou, então, aqueles aspectos que eu mencionei. Então, primeiro que essa é uma tecnologia que, de acordo com os especialistas clínicos, né, o Dr. Luiz, que acabou de colocar, a doutora Eneida, que auxiliou a gente no desenvolvimento do PCDT, essa é uma tecnologia que é amplamente aceita, que tem baixa taxa de desistência do tratamento, porque é um adesivo que ela cola e fica por alguns dias, então não é uma medicação, um gel que a paciente tem que tomar diariamente ou repassar várias vezes, então tem uma alta taxa de aceitação. Então a gente estimou que 70% das pacientes estariam em uso, né, no quinto ano, e na taxa de difusão acelerada até 80% das pacientes chegariam a usar a medicação. Então a gente projetou de uma forma bastante, né, agressiva, até pensando nisso, né, de que a tecnologia seria amplamente aceita e de que é uma necessidade de não atendida. Eu acho que e a terceira pergunta é que é aqui em relação à recomendação dos adesivos, né? Então, como eu mencionei, existem o estradiol transdérmico, as dosagens, né, são as mesmas para os dois, recomendadas, mas a forma de administração pode mudar conforme a marca, por conta de estabilidade do adesivo. Então, tem marcas que podem ser cortadas, marcas que não... marca que pode ser cortada em 4, uma marca que pode ser cortada em 2, e uma pode reaproveitar o resto do adesivo e a outra não. Então, a gente tentou, teve um cuidado de entender como é que é o uso das pacientes para calcular esses dois cenários. Eu acho que dentro do cenário, mesmo do pior cenário, que é esse que a gente usou para calcular o caso base, né, o impacto orçamentário e a análise de custo-efetividade foram bastante favoráveis. Então, mesmo considerando o pior cenário, né, que com desperdício, a gente teve um resultado favorável,
Então, né, lógico, se essa outra marca disponível fosse adotada, poderiam ter algumas reduções de custo ainda maiores, né, mas, enfim, não houve uma diferença tão ampla que, né, enfim, que justificasse. Mas, de qualquer forma, para o PCDT, essa orientação vai compor o PCDT. Então, a gente trabalhou junto com a equipe da Marta em fazer esquemas explicativos, explicar quais adesivos podem ser cortados e como reaproveitar para que isso fique bem delimitado na forma de uso e orientação para os pacientes. Então, mais alguém tem dúvidas em relação a isso? Vocês já querem... Eu pensei que, estava pensando assim, de dois jeitos aqui que a gente poderia trazer, assim, hoje a gente faz uma deliberação agora, já tratando, encerrando esse tema, ou vocês querem ouvir também a parte dos meninos aí, dos homens, para depois fazer uma decisão conjunta? O que o plenário que prefere? Tanto faz? Pode ser, podemos Boa seguir tarde. então. Fazer conjunto eu acho que tem ganho, porque tem temas e dilemas muito semelhantes, né? Concordo. Então tá, a gente vai ouvir a próxima parte, então, que é dos meninos. Então aí vocês vão apresentar os adolescentes e a população adulta, né? E aí depois a gente faz uma deliberação aqui para as três indicações. Ok, Então, então vou chamar... pode falar aí. Posso apresentar, né? Então, Pode vocês apresentar. projetam para mim. Isso, então tá bom. Então, a gente vai falar agora, né, da testosterona injetável para o tratamento de adolescentes com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. Próximo, por favor. Eu também não tenho conflito de interesses para essa apresentação. Próximo. Então, aqui também já foi falado. Próximo. Eu também já expliquei, né, do hipopituitarismo. Próximo. Próximo. Então, aqui a diferença, né, das meninas é que nos meninos, durante a puberdade, o LH-FSH ele vai estimular a produção de testosterona pelos testículos, né? E aí essa testosterona vai levar aí o surgimento dos caracteres sexuais secundários no menino, né? Que vai ser o crescimento de pelos, né? O aumento dos testículos, o aumento de pênis, tá? E o aumento também da massa muscular. E aqui também, né? O menino cuja hipófise não produz LH-FSH, então ele vai ter o diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, e se ele não for tratado, ele vai ser considerado um indivíduo pré-púbere, sem o desenvolvimento sexual, e aí, se associado a outros déficits, né, ele também vai ter a aparência de uma criança, mesmo sendo adulto, como esse paciente adulto aqui com mais de 28 anos dessa figura. O próximo. Então, mais uma vez, né? Então, o que a gente tem no SUS? A gente tem tratamento por hipotireoidismo, né? Para insuficiência adrenal, para deficiência do hormônio de crescimento, mas a gente não tem por hipogonadismo, e esse tratamento, ele acaba sendo financiado pelo paciente. O próximo. Então, a gente tem o PCDT, né, para insuficiência adrenal, para o hormônio de crescimento, e agora a gente gostaria de incluir, né, o hipogonadismo no PCDT do hipopituitarismo. O próximo, por favor. Então, aqui a questão de pesquisa, então, a população, né? Então, são adolescentes do sexo masculino com esse tipo de hipogonadismo. Aqui a intervenção é o propionato, né, de testosterona, o comparador a não reposição, e os desfechos também, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né, grau de desenvolvimento psicossocial, massa óssea, mais uma vez, porque pela ausência do estrogênio, esses meninos têm perda de massa óssea e têm um risco grande de fratura. E aí, o desenho de estudo ideal, né, revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados. O próximo. Então, isso da estratégia de busca, né, nós encontramos 3 estudos controlados, que são 3 estudos randomizados em meninos. O próximo, por favor.
E aqui, né, foram os desfechos avaliados, então foi grau de desenvolvimento psicossexual, densidade mineral óssea, testo total, percentual do sono em ereção e percentual de tempo ereto no máximo. Então, para esses desfechos, né, os resultados favoreceram a intervenção, né, e por serem estudos com casuísticas pequenas, né, o método de randomização acaba não sendo muito explícito pelos estudos antigos, a qualidade da evidência fica baixa. Então, aqui, assim como para as meninas, né, uma doença rara, então você trata esse paciente, então seria antiético, né, fazer um tratamento hoje randomizando um grupo para reposição e o outro grupo não. Então, é um hormônio que ele já vem sendo reposto há muitos anos, por isso que acaba não tendo estudos controlados. E também a inexistência de bancos, assim, né, de registros com séries de grandes de estudos. Júlia, por favor, obrigada. A Júlia vai continuar. Em relação às evidências econômicas para a incorporação da testosterona, então, para os adolescentes, existe, então, essa uma formulação, né, de testosterona intravenosa que tem aprovação sanitária, que é o decanoato, fenpropionato, isocaproato e propionato. Então, eu vou chamá-lo daqui para frente de propionato para facilitar. E o comparador foi o não tratamento, a história natural da doença. Pode passar, por favor? Então, para a gente projetar os impactos, as consequências econômicas e de saúde para esses pacientes do sexo masculino, a gente fez, então, da mesma forma que para as meninas, uma árvore de decisão, né, em que inicialmente o menino poderia ser tratado ou não com testosterona, e aqui pressupondo que os que recebem tratamento terão o desenvolvimento sexual e os que não recebem tratamento não terão o desenvolvimento sexual. Em relação, após essa árvore de decisão, eles entram na fase adulta, então aos 18 anos, em um modelo de Markov, em que eles estão sujeitos a diversas complicações crônicas a longo prazo da deficiência de testosterona. Então, os pacientes têm mais chance de fratura, os pacientes não tratados têm mais chance de fratura e têm um risco aumentado de eventos cardiovasculares. Os pacientes podem desenvolver fratura primeiro ou evento cardiovascular primeiro, né, e podem ter o outro evento independente no outro. Aqueles que sofrem uma fratura, eles vão seguir em tratamento para baixa massa óssea, então existe esse estado pós-fratura em que a gente contempla todos os custos de tratamento de baixa massa óssea no homem, e o pós-evento cardiovascular, porque esses pacientes que já tiveram ou um AVC prévio ou um infarto agudo do miocárdio prévio, eles vão ter um segmento também mais custoso dessas comorbidades, e os pacientes que tiveram, dentre esses eventos cardiovasculares, um infarto, eles podem ter insuficiência cardíaca e por isso vão ter custos elevados também. Então, o modelo de Markov contempla a parte, né, na fase adulta, depois da indução puberal, e aqui eu já estou explicando o modelo, porque ele vai ser o mesmo para a população adulta que a gente vai apresentar depois. Pode passar mais uma. Acho que tem alguns pressupostos que são importantes de apresentar para vocês. O primeiro é que todos os pacientes tratados na adolescência vão ter o desenvolvimento sexual, então é o mesmo pressuposto que a gente fez para as meninas, né, de que a reposição do hormônio leva à consequência fisiológica esperada. O risco de fratura, se o paciente ele é tratado, ele retorna ao risco da população geral quando o hipogonadismo então é tratado. A gente tem evidências indiretas para apoiar esse pressuposto, né, do retorno à normalidade da densitometria óssea. Os pacientes, eles podem desenvolver, no nosso modelo, fraturas apenas uma vez, embora na vida real o paciente possa ter mais de uma fratura associada, então aqui o risco, né, pode estar um pouco subestimado por esse pressuposto, e os pacientes só podem desenvolver um evento cardiovascular, que também na vida real pode não ser assim, aqui talvez a gente esteja subestimando um pouco o risco, porque o paciente que tem um evento cardiovascular, ele pode ter outros, mas enfim, simular de uma forma, enfim, contemplar esses eventos a longo prazo, a gente fez algumas simplificações. Pode passar?
Então, os custos da reposição hormonal com testosterona no adolescente são progressivos. No primeiro ano é de R$ 149, segundo ano é de R$ 486, chegando no quarto ano a R$ 798, que é a dose do adulto. Nessa progressão de dose, ela representa o aumento progressivo da dose de testosterona para simular fisiologicamente a necessidade do desenvolvimento puberal. E o custo total, então, foi de 2.233 para esses 4 anos de indução da reposição hormonal com testosterona. Pode passar. Acho que um ponto importante de ressaltar também em relação a esse modelo, que a gente realizou um estudo time trade-off para poder estimar, licitar essas utilidades, né, dos estados de saúde, porque a gente não encontrou na literatura utilidades que seriam apropriadas, né, para representar essa situação de deficiência completa de testosterona. Pode passar. E aqui os resultados principais, então, o não tratamento com um custo total de 2.054 e associando o tratamento com a testosterona ficaria em R$ 21.129, o custo incremental de R$ 19.075 e um ganho de quali bastante também expressivo, porque é um desenvolvimento puberal que vai se repercutir e se amplificar ao longo de toda a vida adulta, que o paciente vai ser um adulto funcional, enfim, e isso se propaga por todos os anos da vida adulta, resultando então numa razão de custo-efetividade incremental de 2.774 por ano de vida ajustado pela qualidade. Pode passar. Na análise de sensibilidade determinística, a gente vê que a utilidade, né, dos estados de saúde da puberdade, né, tanto no estado com ou sem testosterona, são parâmetros que influenciam bastante o resultado do modelo, mas aqui também ressaltando que quando a gente varia esses parâmetros nos extremos, e aqui os extremos foram calculados com base na variância real observada no nosso estudo time trade-off, então não foram parâmetros aleatórios, não foram variações aleatórias, foram a variação baseada no intervalo de confiança das nossas observações. A gente vê que a razão de custo-efetividade incremental ainda assim fica entre R$ 1.900 por quali até R$ 3.500 por quali. E o custo do nó do propionato também é um fator que influencia bastante a razão de custo-efetividade incremental. Pode passar. Em relação à análise de sensibilidade probabilística, a gente vê que todas as iterações, aqui foram 10.000 iterações, a gente vê que todas as iterações caem no quadrante superior direito, ou seja, há um custo incremental que variou ali entre 15.000 a R$ 32.000, mais ou menos, e em todas as iterações houve um ganho de quali, né, de ano de vida ajustado pela qualidade, também com uma certa variação devido à incerteza das estimativas de utilidade, mas todas dentro do limiar de custo-efetividade, né, 100% de probabilidade de ser custo-efetivo dentro do limiar estabelecido pela Conitec. Pode passar. Em relação ao impacto orçamentário, então, da mesma forma que para as meninas, a gente não encontrou parâmetros epidemiológicos brasileiros, né? No caso dos meninos, acho que já posso fazer aqui um esclarecimento de que a gente tentou fazer uma busca pela demanda aferida, porque já tem algumas outras medicações incorporadas que poderiam ter uma associação, então, a demanda aferida da somatropina e da medicação para tratamento do diabetes insípido, mas a gente observou que essas medidas tinham não representavam, né, não representavam adequadamente, então a gente optou por apresentar aqui para vocês a demanda epidemiológica. Então, a gente, usando a prevalência de a cada 5 casos a cada 10.000 homens, a gente chegaria numa estimativa de 3.712 pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico e associado ao hipopituitarismo. Pode passar. Aqui, o market share, então, com o tempo, né, a taxa de difusão variando de 5% até 40%, e a gente chega num impacto orçamentário para a população adolescente que varia de R$ 71.000 no primeiro ano até R$ 1.800.000 no quinto ano, gerando um impacto orçamentário acumulado de R$ 3.719.000 em 5 anos.
Em relação à taxa de difusão adotada, então, no caso dos meninos, né, diferente das meninas, a gente está falando de uma tecnologia que ela é intramuscular, e que tem reportado na literatura uma alta taxa de desistência do tratamento, enfim, então por isso que a gente foi um pouco mais conservador em relação à taxa de difusão, e também a questão da dificuldade de diagnóstico no tempo adequado desses pacientes. Então, por isso a taxa de difusão foi um pouco mais conservadora do que a gente estimou para as meninas. Pode passar? Então, as considerações finais é que a terapia de reposição nos meninos, além do objetivo de melhorar a massa muscular, evitar fraturas, evitar as doenças cardiovasculares que podem estar associadas, eles têm a função de induzir a puberdade, né, dos pacientes nessa idade. Então, tem um ganho do ponto de vista clínico que ele permanece para a vida adulta. A terapia de reposição hormonal nos adolescentes gera um ganho de QALY de 6,8, que é um custo moderadamente incremental maior, né, de R$19.000, e uma razão de custo-efetividade que está bastante abaixo do limiar de R$2.774 por QALY. E o impacto orçamentário para 5 anos, aqui no caso base, foi estimado em 3,7 milhões. Muito obrigada. Acho que era isso. Obrigada. Vânia, você já pode fazer a parte dos adultos também, tá? A gente, na parte dessa indicação para adolescente, a gente não tem, não tivemos inscrições também da Organização da Sociedade Civil, a gente não tem também nenhuma tecnologia no horizonte tecnológico que foi mapeada para essa indicação e também para a indicação dos adultos. E na próxima, agora, a gente vai ter também um representante de pacientes, né, que é adulto, que vai, inclusive, fazer um relato também do uso ainda quando adolescente. Então, eu vou passar a apresentação agora para essa parte da indicação adulta e depois a gente faz a apresentação do paciente. Ok, então aqui é da testosterona injetável para homens, né, com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, próximo. Também não temos conflitos de interesse para essa apresentação, próximo. Então, aqui, né, a população, então, são homens, adulto, com hipogonadismo, hipogonadotrófico orgânico. Então, a intervenção é um descilato de testosterona, né, e tem outras possibilidades, cipionato de testosterona e o propionato de testosterona. O descilato, as 3 medicações, elas são intramusculares. A primeira é administrada de 10, no intervalo de 10 a 14 semanas, né? E os outros aí de uma média de 2 a 3 injeções aí no intervalo aí, pode ser uma injeção no intervalo de 2 semanas ou uma injeção no intervalo de 3 semanas, o cipionato e o propionato. E o comparador é não a reposição e os desfechos, né? Então, aqui a parte clínica que difere, né? Então, aqui eu posso ter um indivíduo que recebeu o diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico adulto, infelizmente a gente ainda recebe, às vezes, alguns casos com diagnóstico com 18, 19, 20 anos, mas pode ter também aquele homem que teve um hipopituitarismo secundário por tumor, por exemplo, então ele teve todo o desenvolvimento puberal adequado, teve filhos, mas em um determinado momento teve um tumor e aí parou-se de produzir LH-FSH, então ele vai ter diminuição da libido, disfunção erétil, ele vai ter diminuição dos pelos, né, pelos terminais, face e tórax. Então, aqui a gente colocou como desfecho mais importante qualidade de vida, né, sexualidade aferida por melhora da libido e da disfunção sexual, eventos cardiovasculares, decessos ósseos, eventos adversos, e aí o tipo de estudo, revisões sistemáticas com meta-análise em ensaios clínicos randomizados. O próximo, por favor. E aqui é muito importante eu explicar para vocês que a gente está falando de hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. A gente tem uma outra situação que chama-se hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Essa segunda condição, ela está associada, né, em homens, e grande parte das vezes esses homens também têm algumas doenças metabólicas, como diabetes, obesidade e a própria síndrome metabólica. Então, na literatura, vocês vão encontrar
encontrar muitos ensaios clínicos randomizados nessa população de hipogonadismo e hipogonadotrófico funcional. Mas nós estamos falando aqui do orgânico, daquele paciente que tem um problema estrutural lá na hipófise que leva à redução do LH e do FSH. Então, para essa condição, a gente encontrou 5 estudos controlados em homens adultos. O próximo, por favor. E aí a gente encontrou estudos randomizados, né, e alguns estudos controlados, porém não randomizados. Então, para testo total, né, para densidade mineral óssea, os resultados favoreceram a intervenção. Não houve diferença de eventos adversos totais, tanto eventos adversos de uma maneira geral, como o risco de câncer de próstata, que foi aferido por um estudo controlado, e aí de alguns componentes do colesterol e de citocinas relacionadas à inflamação, também para alguns desses marcadores, os resultados favoreceram a intervenção. Próximo, que a Júlia vai dar continuidade agora. Obrigada. Então, em relação para os adultos, foram testados, né, 3 intervenções, como a doutora Vânia já colocou. Então, o propionato, o cipionato e o destilato, cada um com a sua dosagem, intervalo de administração, e o comparador aqui, da mesma forma, o não tratamento, a história natural da doença. Pode passar. O modelo econômico é o mesmo. Pode passar mais um, por favor, que tem os pressupostos. Então, o modelo econômico é o mesmo, a diferença é que os pacientes entram aqui já nesse estado de saúde de hipogonadismo sem complicações, e aí eles vão ter os riscos de fraturas, eventos cardiovasculares, da mesma forma como o anterior. Pode passar. Então, as doses utilizadas, né, e o custo por ano, então, de cada uma dessas medicações. Então, o custo, a medicação mais custosa foi o cipionato e a menos custosa foi o propionato. Pode passar. Da mesma forma, as utilidades do modelo foram baseadas no estudo Time Trade-off que foi realizado pelo nosso grupo na Unesp. Pode passar. E os resultados, então, para os homens adultos, o propionato leva a um tratamento, a um custo incremental de R$ 19.671 e um ganho de QALYs de 4,8, resultando numa razão de custo-efetividade incremental de 4.044 por QALY. O cipionato, ele leva um custo incremental de R$ 33.436 e uma razão de custo-efetividade incremental de 6.874 por QALY, e um destilato, um custo incremental de R$ 26.178 e uma razão de custo-efetividade incremental de 5.382 por QALY. Então, todos eles levam ao mesmo ganho, né, de QALY, mas a diferença de custo incremental de cada tecnologia leva a razões de custo-efetividade incremental que variam aí de 4.000 a 6.000 por QALY. Pode passar. Na análise de sensibilidade probabilística, a gente vê que todas as tecnologias levam a um custo incremental que variou de 10.000 até 80.000, mas todas também levam a um ganho de QALYs. Então, todas as iterações testadas estão no quadrante superior direito e todas abaixo do limiar estabelecido pela Conitec. Pode passar. Do impacto orçamentário, então, da mesma forma, nós fizemos, aqui apresentamos para vocês a demanda epidemiológica, que ela enfim, com dados de literatura desse estudo de 2024, considerando os adenomas hipofisários, que nos adultos é a principal causa de hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico, que tem uma prevalência estimada de 1 a cada 10.000 homens. Então, isso leva a uma estimativa de 11.500 pacientes com hipogonadismo hipogonadotróficos no primeiro ano. Pode passar. Aqui, da mesma forma que para os adolescentes, então, nós estimamos uma taxa de difusão que chega a 40% no 5º ano, no caso base, e testamos também cenários com uma taxa de difusão mais acelerada e mais conservadora. Pode passar. O resultado do impacto orçamentário. Então, para o propionato, no primeiro ano, em torno de R$ 657 mil, e no 5º ano, 5.300.000, gerando um acumulado de 3.935.000.
O cipionato tem, no primeiro ano, um custo de 1.100.000, no quinto ano chegando a 8.900.000 e um acumulado de 23.540. Num destilato, no primeiro ano, o impacto orçamentário estimado é de 872.000 e no quinto ano de 7.053.000 e um acumulado de 18.476.000. Então, aqui, lembrando que esses valores são para tratar aqueles mais ou menos 11.000 pacientes, então um número bem maior de pacientes do que o estimado para as meninas, enfim, para os adolescentes, do sexo masculino ou feminino. Pode passar. Então, as considerações finais. Então, até no homem adulto, a terapia de reposição hormonal, ela tem como objetivo promover as características, a melhorar a função sexual, a massa muscular, a densidade óssea, o bem-estar emocional, biopsicossocial, e para todas as tecnologias, os efeitos incrementais são similares, né? Os parâmetros do modelo em termos de efetividade, foram os mesmos, e o custo incremental varia de 4.000 até 9.000, dependendo do produto e da dosagem. E as análises de sensibilidade mostram que todas as alternativas testadas estão dentro do limiar, né, e de custo-efetividade, e o impacto orçamentário variou, para 5 anos variou, sendo que 31 milhões para adultos foi o maior, né, dependendo do cenário de difusão e da tecnologia utilizada. Então era isso, obrigada. A gente fica à disposição para perguntas. Obrigada. Vou passar, então, para a parte agora da perspectiva do paciente. Boa tarde, eu me chamo Alexandre. Tudo bem Oi, com boa vocês? tarde. Boa tarde, Alexandre. Você nos ouve? Como? Ouvo? Desculpa. Só vou te Estou... apresentar rapidinho ao comitê, tudo bem? Perfeito. Uhum. Eu sou Marina, técnica do DGIX. Vou apresentar a perspectiva do paciente. O Alexandre ele foi selecionado por meio de uma busca ativa. Abrimos um sorteio, uma chamada pública número 68 de 2025. Não houve inscritos. A busca ativa foi conduzida com especialistas e algumas associações de pacientes. O Alexandre declarou como conflito de interesse possuir o diagnóstico da conexão clínica e experiência com a tecnologia, que são classificados como pouco importantes, de acordo com o manual da Conitec. Pode seguir com a sua fala, Alexandre. Tranquilo. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, vocês representam o nível mais alto de conhecimento de SUS, então eu gostaria de, dentro do tempo que eu tenho, de primeiro agradecer o SUS, porque estou vivo graças a toda a existência de qualidade entregue de vocês para nós pacientes. Eu estarei representando, falando a minha história, que vai desde a minha adolescência, infância, até a fase adulta. Eu descobri um craniofaringioma com 14 anos. Meu diagnóstico foi um pouquinho atrasado devido a problemas familiares, mas quando eu cheguei na frente de um endocrinologista, eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, tinha 1,45 m, meus pais são altos, meu pai tem 1,90 m, tinha 1,90 m, minha mãe tem 1,70 m. Todos os meus índices de exames eram alterados, e inicialmente por uma radiografia de seios de face, o médico endocrinologista observou que o meu septo nasal existia um afundamento causado por um tumor. Fui encaminhado para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde sou paciente deles desde então, desde os 14 anos, e na primeira consulta que eu tive com eles, eu já fiquei internado por quase um mês para exames, isso foi em 1991. A equipe da doutora Berenice Mendonça. Em cerca de um mês, como o meu caso era considerado de alta complexidade e grave, visto que existia um acometimento importante do meu nervo óptico, eu fui operado. Isso foi em setembro de 91, com a equipe do Dr. Raul Marino, lá no Instituto de Psiquiatria de São Paulo. E desde então eu fui apresentado ao testosterona. Então, todo o meu crescimento, a minha idade óssea, com 14 para 15 anos, a minha idade óssea era de 8 anos. Então, não existia nenhum tipo de desenvolvimento
de puberdade, então testículos extremamente reduzidos. Literalmente, eu era uma criança de 8 anos. Com o início do tratamento, o medicamento utilizado foi o testosterona, que é a testosterona daquele tempo, daquela época, com aplicações de 15 em 15 dias, um óleo extremamente viscoso, denso, e que o único ponto positivo é que eu não tinha que me preocupar em saber qual lado do bumbum teria que aplicar, porque o calombo ficava por mais de 15 dias, então era fácil de identificar o lado que eu tinha que aplicar. Mas, mesmo com dor, eu cresci. Hoje eu tenho 1,84 m, então essa idade, 1,84 m, eu cresci literalmente em 4 anos, apenas com a indução de testosterona. Então, naquela época, não existia o GH como é utilizado hoje. E desde que chegou ao mercado o Nebido, eu comecei a fazer a utilização. Então, eu comprei o Nebido por muitos anos, e atualmente eu estou recebendo a medicação, o Undosilato, pela farmácia do Hospital das Clínicas. A aplicação, eu comecei fazendo ela de 3 em 3 meses, porém a resposta foi tão boa. Eu estou fazendo uso do Nebido, então, desde então, acredito que já faz mais de 10 anos, e hoje, no 7º ano, desde o sétimo ano de utilização, atualmente eu estou fazendo a aplicação a cada 4 meses. Então, eu consigo manter níveis hormonais extremamente aceitáveis. Então, eu chego no 4º mês com um índice de testosterona no sangue de 400, ou seja, ainda dentro da normalidade. Então, graças a essa manutenção de exames e medicação, a gente consegue espaçar. Então, eu tenho até a proposta de reduzir a aplicação para 5 meses. Então, realmente, a resposta do corpo foi maravilhosa. Muito obrigada, Alexandre, por vir aqui, pela sua Sim. fala. Eu vou abrir agora para os membros do comitê, para se eles tiverem alguma dúvida. Eu vi que a senhora Vânia está com a mão levantada. Alexandre, muito obrigada, viu, por compartilhar, né, sua história com a gente. É só um esclarecimento, então, a Nebido, ela é uma das marcas do Undesilato, né, que a gente apresentou, e a aplicação em média a cada 12 semanas, né, e as outras que a gente apresentou, os outros 2, o paciente toma uma dose a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, que é o paciente adulto, né? E tem alguns serviços no Brasil, como né, o HC de São Paulo, que eles disponibilizam para o paciente, né? Como é o caso do Alexandre. No hospital que eu trabalho, infelizmente, a gente não tem, então não é essa a realidade, só para esclarecer. Obrigada. Oi, Silvana. Olá, Alexandre, obrigada pela tua participação. É bastante importante, né, a gente ouvir a tua experiência. Eu gostaria de que você relatasse sobre o teu acompanhamento em outras questões, questão óssea, que exames você faz com regularidade, como é que é o acompanhamento, se teve alguma outra intercorrência, algum problema que pode ser relacionado com o teu tratamento durante todos esses anos. Obrigada. Relacionado à testosterona, nunca houve nenhum problema. A nível de densitometria óssea, eu faço a cada 2 anos, então toda a parte óssea é praticamente normal. Seria melhor se eu fizesse mais atividade física. Porém, na correria do dia a dia, eu sou forte, entre aspas, por natureza, e graças também à testosterona. Não sou uma pessoa que vá à academia com muita frequência. Com relação à medicação testosterona, nunca tive nenhum problema. Uma colocação, atualmente, o tratamento de crescimento, na minha época, eu só tinha testosterona. Atualmente, a medicina tem a possibilidade de usar o GH ou a testosterona, né? Então, eu fui apresentado ao GH em 98, devido a uma alteração de colesterol. A minha médica acreditou que, como o meu corpo não tinha nenhum tipo de contato com o GH, a função de redução de colesterol seria
benquista para o meu corpo. Eu iniciei esse GH por 8 meses e voltei a ter dor de cabeça. Então, meu tumor voltou a crescer e eu acabei tendo uma recidiva desse tumor 25 anos depois, mas relacionado ao GH, não à testosterona. Oi, Luciana. Oi, Lu. Primeiro agradecer a participação do Alexandre. Acho que o que a gente ficou em dúvida foi mais em relação às 3 possibilidades mesmo de tratamento para o adulto, né? E aí, de repente, não sei se o Dr. Luiz Cláudio pode dar uma orientada na gente, porque são 3 apresentações que eu não entendi se elas são perfeitamente substituíveis do ponto de vista clínico, né? Se é a mesma coisa ou se faz muita diferença. Principalmente porque tem uma variação significativa de custo, né, de impacto orçamentário, então acho que seria interessante a gente saber para poder entender melhor. Posso responder já? Alguém quer fazer alguma Pode sim, consideração? pode sim. Vamos lá. Luciana, é muito importante a sua pergunta. Na verdade, essas 3 apresentações, elas representam tempo de ação, né? Então a gente tem a testosterona de curta ação, ação intermediária e a de longa ação, né? Todas elas funcionam, são ésteres de testosterona, mas elas têm algumas características diferentes. Então, o enantato de testosterona e o propionato, que na verdade ele é um misto de ésteres de testosterona, eles são de testosterona curta e média ação. Então, isso faz com que a aplicação ela seja mais próxima uma da outra. Então, você aplica a cada 2 ou 3 semanas, né? Enquanto que um destilato de testosterona, ele é de uma ação longa, a meia-vida é muito maior. Então, isso permite que seja administrada a cada 12 semanas em média, podendo variar 10 a 14 ou um pouco mais. Então, é o tempo em que a medicação tem a sua meia-vida e de quanto em quanto tempo você repete aquela administração. O ponto interessante é que, por exemplo, em pediatria, nós só temos a autorização por estudos de eficácia e de segurança para usar os ésteres de ação curta a intermediária, né? Então, a gente começa a cada 4 semanas, porque a gente está induzindo a puberdade, então a gente começa com doses bem pequenas, e à medida que a puberdade, a adolescência, ela vai progredindo, a gente diminui o intervalo, então a cada 4 semanas, e depois a gente aumenta a dose e vai diminuindo para cada 3, até chegar de 2 em 2 semanas. Um destilato, que é a forma longa, que é a que o Alexandre já usa há algum tempo, ela permite essa aplicação a cada 12 semanas ou às vezes até mais. Benefícios, né? Então, um destilato que só é administrado após os 18 anos de idade, ele dá mais estabilidade nos níveis hormonais. E essa estabilidade nos níveis hormonais, ela primeiro gera estabilidade de humor, porque quando a testosterona oscila, também oscila o humor da pessoa. Tempos de mais irritabilidade, menor irritabilidade, um pouco mais de prostração. Então, isso gera estabilidade metabólica, estabilidade do humor, e tem benefícios melhores também, por exemplo, na eritropoiese, na síntese de hemoglobina. Então, a meia-vida mais longa, um destilato, além de permitir que o intervalo seja mais longo, tem mais estabilidade metabólica, mais estabilidade do humor, aumenta a adesão. Porque você receber uma medicação injetável de 2 em 2 semanas, daqui a um tempo, ela gera um certo desconforto, ela muda o compasso da vida do paciente. Se você consegue trazer isso, né, para intervalos maiores, a cada 3 ou 4 meses, isso aumenta a adesão do paciente. E se tem mais adesão, o resultado ele é atingido e você diminui a carga de potenciais complicações do hipogonadismo. Então, isso é interessante nesse ponto, e vocês veem que um destilato, ele fica num valor intermediário entre os outros 2 tipos de ésteres de testosterona. Então, ele tem esses benefícios, só que, infelizmente, nós não temos estudos de segurança e de eficácia para utilizá-lo na faixa etária pediátrica e jamais na indução puberal, como é o nosso ponto aqui, porque para induzir a puberdade, nós precisamos de doses pequenas. E essa dose de um destilato que ele tem uma meia-vida mais longa, ele não nos permite ter doses pequenas, eu não consigo titular. Então, eu preciso de usar uma testosterona que seja de ação mais curta, para que eu possa ter doses pequenas e induzir a puberdade
naquele adolescente com hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Mas a partir dos 18 anos, em que eu tenho a manutenção, aí sim ele se apresenta como uma medicação de grandes benefícios de conforto, que é importante, a gente pode esquecer, mas benefícios metabólicos também, né? Seriam esses os pontos. Ok, mais alguém tem perguntas? Então eu vou agradecer aqui a presença do relato do paciente, o Alexandre. Mais alguém tem perguntas aqui para o nosso paciente? Não? Então, Alexandre, muito obrigado por ter participado aqui da nossa reunião também. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Mais alguém tem perguntas aqui? É o Dr. Luiz Cláudio? Eduardo? Oi, Luciano. Doutor Luiz Cláudio Eduardo, aqui da Atenção Especializada do Ministério, SAES. Não, só perguntando um pouquinho, se a Júlia puder retomar no âmbito da indicação para manutenção do paciente adulto, a taxa de difusão máxima foi em 40% também, Júlia? Como é que foi? Isso, né? Pode falar, pode falar. Isso, não, era só para confirmar, foi isso mesmo. A gente considerou, então, todas essas dificuldades, né, de subdiagnóstico que pode acontecer na questão, no masculino e pelo fato de ser uma tecnologia intramuscular e que o paciente, como o próprio paciente relatou, né, ele é uma tecnologia que não é tão fácil assim de administrar e enfim, então a gente incorporou essa dificuldade toda na taxa de difusão, por isso que a gente foi um pouco mais conservador. Tá. Não, só para ouvir a opinião do Dr. Luiz Cláudio também sobre esse aspecto aí, doutor, porque nas duas primeiras indicações, quando o objetivo era mais a indução, né, e que a gente tinha especialmente no caso das meninas, talvez essa dificuldade, né, de realmente deixar esse diagnóstico, né, fazer uma indicação adequada pensando no acesso, né, e aí você trouxe a importância, né, da capacitação dos profissionais, de toda a rede, para identificar precocemente, né, estabelecer essa indicação de forma adequada. Ali, para mim, realmente fazia mais sentido a gente estabelecer uma taxa de difusão máxima de 40%. No caso desse homem adulto já, por mais que eu entenda, né, que a gente vai ter essas formas de administração que não favorecem tanto a adesão, mas no caso do próprio paciente aí, tendo acesso a essa formulação que permite o tratamento mais espaçado, né? Você acha que seria importante a gente considerar uma taxa maior de pessoas fazendo uso no SUS, no caso de uma incorporação, do que 40%? Me parece que seria mais prudente, né, a gente pensar num cenário de maior abrangência aí. Eduardo, obrigado pela sua colocação, pela sua pergunta. Isso é importante porque realmente eu vou te mostrar uma experiência na prática. Como eu disse, a gente só pode usar um destilato após os 18 anos. Então, a gente induz a puberdade com os outros tipos de ésteres de ação mais curta e os pacientes ficam esperando o momento de fazer 18 anos para que eles possam passar, né, por um destilato. É um momento de muita expectativa para eles. E quando passa, o que nós temos de dados, né? Eles mostram realmente uma melhora muito grande na estabilidade do humor, na parte metabólica. E quando a gente nos estudos que nós fazemos periodicamente de avaliação, de monitorização dos níveis de testosterona, elas ficam muito mais estáveis, né? Então, por que eu te mostro isso? Os nossos pacientes adolescentes, eles esperam um momento de passar para um destilato em que você vai ter um espaçamento maior entre as aplicações. Então, eu acho que a sua colocação realmente é importante, porque à medida em que você vai ter mais acesso, porque existe um custo, né? E para algumas pessoas, esse custo ele faz diferença no dia a dia. Então, eles optam por uma medicação que vai manter, no caso do adulto, os sinais de virilização, que são importantes, massa muscular, não só os caracteres sexuais, mas os outros aspectos, massa muscular, evitar que eles façam anemia, porque a testosterona é importante na formação de glóbulos vermelhos, na massa óssea. Então, esse custo excessivo, às vezes, pode dificultar alguns pacientes. A hora que esse custo desaparece do bolso do paciente, né, ele vai querer participar desse processo de transição. Então,
a expectativa é que realmente haja um número um pouco maior de homens adultos que queiram fazer a transferência para desse lado, para a aplicação um pouco mais espaçada. Isso, às vezes, pode pensar que gera custos, mas a diferença de custos, se a gente parar a perguntar, a gente tem que lembrar que a estabilidade, ela reduz o risco de, por exemplo, policitemia, que seria o excesso de glóbulos vermelhos, né? Melhora a adesão, e se melhora a adesão, economiza em exames, economiza em consultas de intercorrências e economiza no tratamento de possíveis intercorrências pelo não uso, né? Então, um pequeno custo um custo que pode aumentar por ter mais pessoas usando essa tecnologia, ele é compensado pelo custo que se teria em usar outras tecnologias que têm menor adesão. Então, acaba tendo uma compensação em relação a essa transferência para a tecnologia de elongação, aquela que exige menos aplicações. Eu vejo isso com ótimos olhos e eu imagino que haja assim, uma procura um pouco maior para benefício do paciente. Beleza, obrigado, doutor. Eduardo, se eu puder só complementar mais uma coisa, além dessa questão da adesão, uma coisa que a gente também ponderou foi a questão do subdiagnóstico, que esses pacientes podem não ter, né, o diagnóstico, principalmente esses pacientes na fase adulta, do diagnóstico da deficiência, principalmente o paciente adulto não ter o diagnóstico da deficiência de testosterona. E aí existem alguns dados que eu acho que faz sentido eu falar um pouco mais detalhe para explicar por que a gente chegou nessa conclusão. Então, primeiro a gente tentou fazer uma demanda aferida, baseado em duas medicações que já estão incorporadas para pacientes com hipopituitarismo. Então, uma delas é a somatropina, que é o hormônio de crescimento. Então, a gente fez um levantamento na SABES de quantos pacientes estão em uso de somatropina, que é uma condição associada, né? Então, a deficiência do GH. Uma ressalva e aí a gente encontrou que em 2023 a gente tinha 1.604 pacientes recebendo somatropina. Tá, então, assim, 1.604 é um número bem menor do que os 11.000 que a gente estimou, tá, para o paciente com hipogonadismo. Aqui vale uma ressalva que muitos pacientes não podem receber a somatropina justamente pela situação do Alexandre, né? Então, é um paciente que tem um tumor e que ao receber a somatropina, ele tem um aumento do tumor e aí, por isso, o paciente ele recebe, então, só testosterona e não recebe a somatropina. Então, tem essa ressalva, né, de que a demanda ferida baseada na somatropina, ela deixaria de pegar alguns pacientes que, como o caso do Alexandre, que por característica do tumor não pode receber a somatropina, mas tem indicação da testosterona. Mas a gente está falando aqui de uma proporção, né, de 1.600 pacientes em uso de somatropina para o que a gente estimou de 11.000 pacientes na demanda epidemiológica. Um outro dado que eu queria trazer, até para a gente olhar, acho que esse é um detalhe bem importante que você levantou, é o dado da desmopressina. Então, a desmopressina é a medicação para tratamento do diabetes insípidos, que é também uma condição associada, né, ao hipopituitarismo. Então, se a gente pensar no hipopituitarismo, 80% dos pacientes vão ter a deficiência gonadal e 20% vão ter a deficiência que leva ao diabetes insípido. Então, a desmopressina ela é bem menos frequente dentro do universo do paciente com hipopituitarismo. Tá? Então, também não é exatamente uma equivalência direta, mas a gente viu que em desmopressina a gente tem 2.538 pacientes em 2023 em tratamento com desmopressina. A desmopressina, ela também tem um porém, que ela não é ideal para ajudar a gente nessa estimativa, porque existem outras causas de diabetes insípidos, que não o hipopituitarismo, que o paciente vai fazer uso de desmopressina. Então, aqui a desmopressina, ela superestimaria, né, se a gente fizer uma regra de 3 aqui, só baseada na desmopressina, superestimaria. Então, a gente tentou ponderar tudo isso numa equação, né, de tentar entender até se a gente pegar, por exemplo, o dado epidemiológico de prevalência de pacientes com hipopituitarismo, a gente chegaria no número, e que teria indicação de somatropina, a gente chegaria no número muito maior do que 1.604. E a nossa demanda ferida, né, do que a gente viu com a demanda ferida. Então, a gente tentou fazer um paralelo com essas condições associadas para chegar nessa estimativa. Então, acho que é importante trazer que a gente entrou bastante nesses números, né? Então, do que os pacientes vêm recebendo, o hipopituitarismo vem recebendo, né? Para tentar chegar numa aproximação dessa população que fosse mais razoável, assim. Então,
Acho que se for decisão do plenário, acho que a gente está à disposição para testar essas taxas de difusão mais agressivas, né, considerando a experiência, né, também que a gente ouviu aqui do paciente, do Dr. Luiz. Mas acho que eu não imagino, né, que seja assim uma taxa de difusão semelhante, por exemplo, ao que a gente projetou para as mulheres. Pode ser seja maior, mas talvez não seja tão maior assim, porque a utilização dessas outras medicações associadas dá indícios de que há um subdiagnóstico também muito grande dessa condição. Aí só queria, eu posso disponibilizar esses dados também em mais detalhes para vocês né, dessas demandas aferidas para dar mais esse contexto, se for, enfim, para vocês olharem, né, e lerem os dados com calma. Júlia, obrigado. Acho que a Vânia vai falar um pouquinho mais, hein, Vânia? Mas não é nada que comprometa, não. Não é nada que comprometa, não. É só para a gente entender um pouco melhor. Agora deu para entender que vocês tentaram cercear isso com um método indireto, inclusive, né, da demanda ferida, pensando nas outras manifestações aí do hipopituitarismo, né, com acesso aos demais medicamentos, para tentar, né, aproximar essa demanda ferida dos dados epidemiológicos que vocês têm. É só para a gente ter uma espécie de um plano B, né, caso a gente realmente incorpore a área que programa, né, os medicamentos aí, ou o repasse de recursos, já prevê essa eventual hipótese em que a gente vai ter uma escala um pouquinho maior daquela apresentada aqui, mas ficou claro, tá? Ficou claro. Sim. Cristiane, eu vou pedir para você fazer essa pergunta, que aí depois eu já passo para a Vânia direto para falar. Tá bom. A minha pergunta, na verdade, é uma dúvida sobre a própria deliberação, que, assim, me corrijam se eu estiver errada, e tem a ver com a dúvida também da Luciana, né, sobre as diferenças entre os três medicamentos que foram apresentados com o que o Dr. Luiz nos explicou, né? Então, existe indicação, principalmente relacionada à faixa etária, para o andecilato, a partir dos 18 anos, né? E os outros dois medicamentos seriam mais para indução. Foi isso que eu entendi. Então, no caso, a proposta de uma possível incorporação seriam para as três substâncias, para dentro do PCDT, essas indicações ficarem recortadas de acordo com a prática clínica e com as indicações pela faixa etária. E, complementando meu raciocínio, se eu estiver certa, vocês, se não me corrijam, Júlia, foi feito algum tipo de recorte relacionado a isso, a idade, quanto a essa demanda epidemiológica, para cada um dos medicamentos dentro dessa indicação, né? A partir dos 18 para o andecilato e os outros dois para estimulação da puberdade. É só isso, é só para entender, saber se eu estou entendendo. Eu respondo? Ou a senhora responde, professora? Respondo aqui, pode. Tá. Então, vou começando então pela Cristiane. Então, de bula, de indicação de bula, apenas o propionato tem indicação para mais de 4 anos de idade. Então, por isso que foi a tecnologia avaliada para indução de puberdade em meninos, né? Embora na prática também acaba sendo usado o cipionato, porque também dá para fazer a quarto de ampola, tudo, mas de bula só no propionato que tem lá que é acima de 4 anos, tá? Então, para os pacientes adultos, né, então foi avaliado o undecilato, né, o cipionato e o propionato, então foram avaliados os 3. Tá? E aí, claro que a gente não encontrou estudos, a gente também, talvez não ficou tão claro na minha apresentação, estudos controlados que tivessem comparados, né, undecilato, cipionato. Então, do ponto de vista clínico, é o que o Dr. Luiz disse, né, e que o próprio Alexandre também reportou, né, uma injeção a cada 12 semanas, a cada 13 meses e uma injeção a cada 15 dias, né, então, assim, a gente consegue ver o quanto dá diferença do ponto de vista clínico, mas a gente não encontrou estudos que tivessem comparado essas duas medicações, tá? Mas foi isso. Então, e só complementando o que a Júlia tinha falado
que o Eduardo respondeu. Então, a gente tem aquele paciente, Eduardo, né, que o doutor Luiz muito bem explicou, que ele recebeu, ele teve a indução da puberdade, ele está aguardando, né? Só que a gente tem muitos pacientes que eles vão ter esse diagnóstico, eles tiveram a sua puberdade desenvolvida normalmente, aí eles tiveram um tumor, né, que foi diagnosticado com 30, 40 anos, aí que ele vai ter esse diagnóstico. Esse paciente, quando ele não tem sintomas neurológicos por tumor, por exemplo, às vezes, muitas vezes ele não procura, né, por sinais e sintomas relacionados ao hipogonadismo. Então, a gente tem também um subdiagnóstico, né, nessa faixa etária também. Aí, se a Júlia quiser complementar aí a resposta da Cristiane, Júlia. Acho que foi respondido, Cristiane? Desculpa, ou faltou alguma parte que eu posso complementar do Não, recorte da. vou só complementar, Cristiane, porque aí agora na parte da deliberação, a gente vai fazer a deliberação com as meninas, e aí depois também tem um recorte do relatório de adolescente e o relatório de adulto. Então, a gente vai fazer 3 deliberações, no caso, né? Inclusive, na de adulto, a gente pode, se for o caso, se for vantagem, assim, escolher uma dos medicamentos, aí a gente pode ainda endereçar diferente dentro do adulto, né? Mas acho que é isso. Então, a gente tem mais perguntas? A gente poderia já seguir para uma deliberação. Mais alguém tem dúvida, gente? Se não, então eu vou agradecer a presença do Dr. Luiz Castro. Foi muito boa as suas contribuições. Obrigada por estar aqui disponível com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. Muito obrigado. Boa continuação de semana para vocês. Tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Vânia, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero, não sei, só para uma outra informação também que eu acho que é relevante, por um destilato, a gente tem hoje no Brasil várias indústrias comercializando, tá? Para o ciprionato e para o pionato, a gente só tem uma indústria que fabrica cada um. Tá? Então, a gente tem um destilato, várias indústrias, e as outras duas, né, a gente só tem um laboratório e cada um fabrica, um fabrica o cipionato e o outro o propionato. Sim, tá bom. Ótimo. Obrigada. Bom, então vamos começar. Alguém quer fazer algum comentário? De iniciar essa deliberação? Bom, então a gente tem, vou começar pela deliberação da demanda aqui das meninas, né? Inicialmente, eu fiquei muito em dúvida, né, sobre a parte, até das evidências ainda, de como que a gente está sustentando essa questão no relatório, por isso que eu achei importante também a gente trazer na discussão considerações em relação a isso, e inclusive questionando também ainda, Vânia, se a gente ainda consegue sustentar de alguma outra forma mais algum subsídio, nem que seja ainda dados de artigos observacionais, né? Então, acho que para complementar, acho que seria um pedido assim, ainda se tivessem outros dados que pudessem complementar com os desfechos dentro do relatório das meninas, né? Isso trazendo ainda nesse período aí de consulta pública. Mas, para além disso, eu reconheço toda uma questão aí também aí, né, de necessidade de tratar ainda este sintoma, né? Então, essa causa ainda na verdade, uma consequência aí, né, que é do hipogonadismo aí nessas meninas que têm diversas origens, diversas causas. A minha preocupação também é em relação a como trazer isso bem restrito no PCDT, né, para que estreia de uso, para que a gente tenha essa restrição e essa apresentação que hoje não é disponível no SUS, ela seja restrita a essa indicação que a gente está trabalhando aqui na avaliação de corporação, e é isso também foi bem explicado aqui como que seria isso. Então, frente a isso, eu não vejo outras situações aqui de impedimento de uma recomendação positiva.
Então, queria abrir também o comentário de vocês, se vocês também enxergam dessa forma. Oi, Eduardo. Oi, Luciane. Não, na verdade é só para te acompanhar, tá? O meu raciocínio é o mesmo, assim, não tem nada que desabone o demanda, né, que é oriunda dessa atualização do protocolo. Tudo faz muito sentido, a gente, por vezes, se esbarra um pouquinho na quantidade, na qualidade das evidências, né, mas está tudo muito bem justificado, né, o porquê da equipe ter tido essa dificuldade, né. Por vezes parecem desfechos que não são aqueles que a gente utiliza no dia a dia, né, para emitir nossas recomendações, então há aquela dificuldade de como endereçar, né, cada um desses desfechos, mas aparentemente são desfechos que são importantes para esse conjunto de pessoas, para essa população. Então, dentro dessa limitação que se tem de evidências, né, e considerando também toda a parte econômica, não é nada que esteja fora, né, dos padrões que a gente usa, dos limiares, parâmetros que a gente usa para avaliar a eficiência e impacto financeiro para o sistema. Então, assim, para minha avaliação, não tem nada que desabone mesmo o pedido, nem os dados que foram apresentados e que impeça a gente de avançar, de fato, numa recomendação favorável, né? Uhum. Sim, Luciana? Pelo CONAS, a gente também entende que é favorável, acho que ficou demonstrada eficácia, custo-efetividade, baixo impacto orçamentário, um ICER, né, decente, e sem uma situação que está sem alternativa terapêutica no momento, né, especificamente para essa situação. Então, acho bem pertinente a atualização do PCDT. Tá bom. Pergunta aqui para os demais também, se todos concordam. Silvana, Cristiane. Cristiane, primeiro aí, que se inscreveu primeiro. Sim, é favorável justamente por estar dentro de um PCDT, que aí consegue, né, delimitar tudo de uma forma muito clara, bem objetiva. Silvana? Parece que está bem desenhado e a necessidade bem demonstrada, está tudo bastante consolidado, isso é favorável. Marcos? Boa tarde, pessoas. Também favorável, acho que está bem registrados os argumentos favoráveis aqui já. Obrigada. Miyuki? Miyuki, AMB, nós somos favoráveis. Eu acho que a gente vê a complexidade, né, como o doutor Luiz colocou, e realmente o desafio é poder dar acesso aos pacientes, às pacientes que vão precisar desses medicamentos, mas somos totalmente favoráveis. Obrigada. Obrigada, Ana. Ana Faverê, ANS, favorável, por todos os motivos já listados. Obrigada, Éder. Éder, favorável. Obrigada, Alceu. Favorável. Obrigada. Marcelo. Favorável. E Maria Aparecida? Favorável também, né? Tá bom. Então a gente vai encaminhar para consulta Favorável, pública. Oi. Elton. Desculpa, Elton, não tinha te visto. Oi, Elton. Então a gente vai encaminhar para consulta pública de forma favorável o estradiol adesivo na indução da puberdade nas adolescentes do sexo feminino com hipogonadismo e hipogonadotrófico orgânico. Então, na sequência, a gente vai fazer a deliberação das apresentações de testosterona, primeiro para a população de meninos adolescentes. Então, a gente tem... Aí também foi uma discussão que a gente já tem aí também nas evidências, desfechos aí favoráveis, a questão também da avaliação de custo, ela é um custo um pouco maior para o sistema de saúde, mas eu pergunto aqui para os colegas quanto à recomendação, se a gente segue favorável, se alguém tem alguma questão de oposição, alguma dúvida em relação a essa indução da puberdade nos meninos.
Dentro dos nossos parâmetros também de avaliação de custo e efetividade, estão dentro dos parâmetros, e uma variação de impacto orçamentário, aí a depender das apresentações, né? Então, a gente tem uma... Deixa eu abrir a outra apresentação aqui, para falar certinho. Adolescentes. Um impacto orçamentário variando entre 71 mil até 1.800.000, aí cerca de número de pacientes, aí, talvez aí na ordem de 960 mil, 1.800.000 reais por ano, para incorporação, então, dessa indicação para os adolescentes. Estão todos favoráveis ou alguém discorda dessa indicação? A ativação aqui para o sim é bem parecida com a anterior também, né? Do adesivo. É, né? Então tá. É. Então, pergunto se Favorável, alguém tem sim. oposição. Então, favorável. Então, a gente segue para consulta pública, encaminhando a testosterona injetável para adolescentes do sexo masculino com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico favorável à incorporação. E aí, por último, a gente avaliou também, né, então, a indicação na população adulta. Aqui também a gente tem outras apresentações também, indicando o impacto orçamentário aí um pouco mais alto, a gente já tem um número maior aí de pessoas também, e outras apresentações também disponíveis no mercado, e o impacto orçamentário que pode variar ano a ano, aí, chegando de 872 mil até 7 milhões, é um impacto um pouco mais expressivo aí para a população. Mas eu pergunto se a gente segue na mesma linha do favorável, se alguém tem alguma situação que se opõe a essa indicação da população adulta. Lembrando que todos eles estariam dentro do PCDT, com critérios, né, com bem estabelecidos para uso nessas populações. Então, podemos seguir favorável? Entendo que sim. Ok. E aí eu acho que a pergunta da Cristiane, acho que assim, não caberia talvez agora ainda uma restrição também de indicação, de apresentação. Acho que entendo que para o sistema de saúde também seria mais vantagem ainda se a gente não mantivesse todas as apresentações e no momento da aquisição, a depender de como será o formato da aquisição, né? Então se poderia ter ali uma seleção de maior vantagem econômica, o que tiver maior, né, sem trazer uma competição de mercado. Aí, a depender do ente que fará a aquisição e o formato da aquisição, acho que vale a pena, ainda de inclusão de corporação, manter todas as apresentações. Essa é uma sugestão minha aqui também, né? Eu entendi, Lu, eu concordei. O impacto orçamentário foi desenhado pensando nessas indicações. Então, a Conitec segue também com a apreciação para consulta pública, então encaminhamento para consulta pública favorável à incorporação da testosterona injetável para homens, então adultos, né, com hipogonadismo hipogonadotrófico orgânico. Então, pronto, estamos terminados os trabalhos de hoje. Agradeço muito a participação da Vânia, dos demais a Júlia, né, que fizeram essa demanda, e a todos vocês também que estiveram aqui presentes. Muito obrigada pela participação do dia de hoje. Então, nos encontramos novamente no Comitê de Medicamentos, dia 10, né? 10 e 11 de fevereiro. É isso? Ou é 11 e 12? 11 e 12. 11 e 12, agora me confundo. Então tá, pessoal. Então, 11 e 12 para o Comitê de Medicamentos, o dia 6 ficou mantido o Comitê de PCDT e Produtos e Procedimentos. Então,
Vemos antes. Boa Obrigada, tarde pessoal. aí. Tchau. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.